Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio e hoje temos muita coisa para falar como é habitual. Eu escolhi seis das principais notícias que são mais relevantes e vamos então falar detalhadamente sobre cada uma delas e quais são os principais impactos no mercado. Então, na semana de 38, na semana de 38 deste mês, aliás, de 8 a 12 de setembro, temos então as principais notícias sendo que Musk pode ser o primeiro trilionário. É verdade, isso já existe. Pode acontecer que Musk se torne o primeiro trilionário que alguma vez existiu e eu já vou explicar porquê e será que realmente vai acontecer. Depois vamos falar também especificamente do evento da Apple, que lançou vários novos produtos e se realmente foi um bom lançamento, um mau lançamento ou mais ou menos dentro do que seria esperado. Temos também os resultados da Oracle e um mega contrato de 300 bilhões de dólares com a OpenAI. Esta semana também foi lançado o Zoox, que é uma empresa da Amazon para concorrer diretamente com a Waymo da Alphabet. Temos também a Adobe, que lançou os seus resultados e vamos entender porque é que a Adobe é uma empresa tão específica ahm, e vamos também ver um bocadinho mais sobre os resultados. E, por fim, vamos ver o novo acordo entre a Microsoft e a OpenAI. Então, o que é que nós vamos começar? Vamos começar então pela notícia de que Musk pode então receber 1 trilhão de dólares. E o que é que isto, como é que isto surge? Então, muito simplesmente, a Tesla propôs um novo plano de remuneração para o Elon Musk, ou seja, o pacote é avaliado em cerca de 975 mil milhões de dólares, ou seja, praticamente 1 trilhão de dólares, com base no pagamento máximo, que será dividido em 12 tranches diferentes de ações e depende de metas muito específicas e também muito ambiciosas ao longo da próxima década. E que metas é que são estas? Então, as metas incluem duplicar a capitalização de mercado para 2 trilhões de dólares da empresa. Neste momento a Tesla tem um e pouco, ou seja, ele terá que duplicar a capitalização, a market cap da Tesla, que será então a primeira tranche e depois, numa última tranche de todas, será chegar até 8,5 trilhões de dólares de market cap. Okay? Depois temos também, além destas metas operacionais, tem também que entregar 20 milhões de veículos, 10 milhões de subscrições ativas do Full Self-Driving, tem também que fazer a entrega de 1 milhão de robôs, 1 milhão de robotáxis, e aqui já vemos, obviamente, que são números muito, muito, muito grandes. Neste momento ainda não existe praticamente nenhum robô, a market cap não está nem sequer perto sequer da primeira tranche, que são os 2 trilhões. Não existe nem perto nem de longe 10 milhões de subscrições ativas do Full Self-Driving, não existe nem de perto nem de longe 1 milhão de robôs produzidos, por isso Elon Musk terá que fazer aqui um grande caminho até que isto sequer seja algo possível. Depois temos também aqui o impacto do controle de Musk. O que é que isto quer dizer? O plano aumenta o poder de voto de Musk na Tesla, que neste momento detém 13% das ações da empresa, com potencial para receber mais 423 milhões de ações. Agora, porquê que a Tesla decidiu criar este pacote de remuneração tão grande? Qual foi a sua grande justificação? Basicamente, o presidente do conselho da empresa afirma que o plano mantém Musk motivado para alcançar objetivos ambiciosos sem impor um mínimo de horas dedicadas à Tesla. Mas porquê é que é preciso manter Elon Musk aqui motivado numa das suas próprias empresas? A verdade é que ele não tem só esta empresa, ele tem muitas outras empresas. Ele tem a Tesla, lá está, tem a SpaceX, tem a The Boring Company, tem a Neuralink, tem a XAI, que se fundiu também com a rede do X, que era o antigo Twitter. Ou seja, há muitas empresas aqui no ecossistema de Musk e eu acredito que a board da Tesla sentiu que ele estava um bocadinho à deriva no meio de tantas empresas e que não estava a focar-se como deveria na Tesla e então decidiram criar este pacote para que ele se incentive e se motive a dedicar-se a cumprir estes grandes objetivos, que são realmente bastante ambiciosos, e que realmente vamos ver se ele vai conseguir.
Depois, os desafios da Tesla. Porquê é que isto também está a acontecer? Porque a queda nas vendas devido à grande gama de produtos envelhecidos da Tesla tem uma concorrência muito grande de fabricantes chineses, e depois também obviamente que houve muita reação negativa a Elon Musk entrar no mundo político lado a lado com Trump, deu imensa polémica. Obviamente que também Elon Musk foi uma das baixas da grande reunião de tech CEOs que houve agora na Casa Branca, onde esteve o CEO da Meta, da AMD, da Microsoft, da Apple, ou seja, imensa gente esteve e Elon Musk foi a principal baixa. E isso queimou muito a imagem de Musk, porque passaram de melhores amigos, não digo inimigos, mas pessoas que não se dão muito bem, por assim dizer. Então, neste momento, as empresas de Elon Musk estão a sofrer bastante com todo este enredo que foi criado à volta de Musk. Depois, já houve controvérsia em relação a uma remuneração que foi feita em 2018 também pela Board, que dava a Musk 56 mil milhões de dólares. E esse plano foi anulado pelo Tribunal do Delaware devido a irregularidades nas negociações e também à falta de transparência. A Tesla mudou a sua incorporação para o Texas e tentou retificar então este plano, mas a decisão foi mantida em dezembro de 2024 e neste momento o caso está em recurso. Ou seja, já tinha existido um pacote que a Board tinha criado com os mesmos objetivos, mas o mesmo foi então recusado pelo Estado do Delaware, então a Tesla mudou a sua base, a sua sede para... Lá está, não é sede, até a incorporação legal da empresa para o Estado do Texas, mas também não suscitou qualquer tipo de efeito para que isto mudasse. Agora, se nós formos analisar especificamente aqui a situação da Tesla, nós entendemos que, em primeiro de tudo, vamos rever os objetivos e se é possível fazer isto numa década. Agora, a grande questão é, ele tem que duplicar, numa primeira instância, ele tem que duplicar de 1,28 trilhões de dólares para 2 trilhões. Isto aqui eu acho que é possível de ser feito. Duplicar uma empresa, se realmente eles começarem a inovar, começarem a criar novos produtos, a manter um ecossistema muito forte dentro dos produtos, eu acho que isso é possível de ser feito. Agora, eu acho que chegar uma empresa a 8,5 trilhões para ele receber a tranche toda, eu acho que isso é bastante ambicioso. Claro que é assim, ele tem uma década para fazer isto, mas eu acho que é muito difícil disso ser feito. A Tesla está a passar por grandes problemas de vendas na Ásia, na Europa. A Ásia está a ter, principalmente a BYD, está a ser uma concorrência muito grande para Musk e para a empresa, para a Tesla. E eles teriam que inovar bastante para competir diretamente com a BYD neste momento, tanto em termos de tecnologia como em termos de preços. Por isso eu acho que realmente aqui é bastante ambicioso. Depois, entregar 20 milhões de veículos. Se nós formos a ver aqui, anualmente, quantos veículos é que são entregues? Neste momento, foram entregues cerca de 700 mil veículos. Ele tem que entregar 10 milhões. Okay? 10 milhões é muita fruta. Ou seja, ele anteriormente tinha feito cerca de 1 milhão e 800 mil em 2024. Tinha entregue em 2023 mais ou menos o mesmo número, 1 milhão e 800 mil, de todos os modelos, ou seja, é muito difícil de fazer isto em escala. Ou seja, fazer 10 milhões ao ano não é propriamente algo muito fácil. Depois, em termos de subscrições, também ainda não existe algo que... se nós formos a ver aqui, em termos de serviços e tudo isso, é muito difícil de alcançar. Temos 10 mil em termos de serviço, é muito longe do objetivo, muito, muito longe mesmo. Mesmo se formos contar com tudo isto, todas as diferentes revenues, obviamente que a primeira vem da parte de automóveis, obviamente, depois gestão de energia, geração de energia e storage, ou seja... esta parte de eletricidade também é muito pequenina, e depois a parte de serviços e outros, que é onde estão as subscrições, é mínima. Então aqui é que vai ser mesmo difícil. Depois a parte de robôs ainda nem existe sequer, ainda não houve um único
robô produzido para venda, por isso difícil. Os robotáxis ainda estão a ser testados. Entregar 1 milhão de robotáxis também, em 10 anos eu acho que será possível, mas eles ainda estão a testar e são os únicos que ainda estão a testar com mão humana. Ou seja, tanto a Zoox, como eu vou falar hoje, como a Waymo, que já está há anos-luz da Tesla e há anos-luz da Zoox, que foi lançada agora, já está a fazer viagens pagas, já está a fazer viagens completamente autónomas. A Zoox está a começar agora devagarinho, a Zoox da Amazon, e a Tesla está a fazer testes ainda com mão humana, por isso ainda nem sequer é full self-driving, por isso ainda tem um grande caminho pela frente. Por isso eu acho que realmente é mesmo muito, muito ambicioso que eles consigam fazer isto em 10 anos. Ele terá que se dedicar mesmo muito à empresa para que isto aconteça. Agora, vamos a uma segunda notícia, que é então o lançamento de vários produtos da Apple. Obviamente que a Apple é uma empresa que suscita várias emoções nas pessoas. Uma pessoa espera sempre que seja anunciado grandes produtos, grandes inovações, coisas que vão revolucionar, como foi na altura o lançamento do iPhone, que revolucionou por completo tudo o que era tecnologia na altura. E então, antes de tudo, antes de começarmos a falar exatamente como é que foi o lançamento, o que é que foi lançado? A Apple lançou novos iPhones, lançou novos Apple Watch e lançou novos AirPods. Eles foram lançados agora no dia 9, na terça-feira, e vão estar disponíveis para compra a partir do dia 19 de setembro. Então, foram lançados 4 novos iPhones, que como nós sabemos, a Apple depende imenso das vendas do iPhone, por isso este era o produto mais esperado. Então, eles lançaram 4 novos iPhones, incluindo um novo iPhone por completo, que foi o iPhone Air, que é completamente novo, é mais fino, é mais leve, tem um corpo de titânio e tem um preço inicial de $999. Este é um produto completamente novo, nunca tinha havido o iPhone Air, então foi uma novidade que foi interessante de ver. Agora vamos tentar perceber se realmente faz sentido ou não. Depois foi também lançado o iPhone 17, que é o iPhone de entrada, que mantém o preço de $799, com um ecrã melhorado, com uma taxa de atualização mais alta, com uma câmara aprimorada, tem um ecrã ligeiramente maior, mas o tamanho do dispositivo permanece o mesmo. Se nós formos analisar o iPhone 17 por $799 é melhor em termos de características do que o iPhone Air por mais $200. Então aqui eu acho, na minha opinião, que o iPhone Air vai ser um flop gigante. Eu acho que, sinceramente, vai ser um fracasso de vendas e não sei até que ponto é que a Apple simplesmente não lançou um novo iPhone, sem ser o típico 15, 16, 17, lançou um novo iPhone, que é o iPhone Air, simplesmente para mostrar algum trabalho, por assim dizer, para mostrar algo novo, alguma inovação, mas sinceramente, a mim pelo menos, não me encheu muitas medidas. A bateria é fraca, provavelmente uma pessoa com um uso normal ou ligeiramente intenso vai ter que carregar o iPhone 2 vezes por dia, ou seja, tanto que a própria Apple, ao lançar o iPhone Air, já sugeriu que as pessoas comprassem uma capa MagSafe para carregar aquele iPhone em específico, uma capa que foi feita especificamente para aquele iPhone. Ou seja, só aí já se nota que a Apple entendeu perfeitamente que está a lançar um produto que não vai ter uma bateria muito longa. Então, obviamente que deixa-me sempre muito de pé atrás. Depois temos o iPhone 17 Pro, que teve um aumento de $100, e aqui é interessante de ver como é que vão ser as vendas em 19 de setembro para entender o pricing power ou não que a Apple tem. Eu acho que ela tem muito pricing power, mas será que isso vai encaixar nestes novos produtos? Será que as pessoas vão ficar interessadas ao ponto de pagar mais $100 por um produto novo? Neste caso, então, o iPhone 17 Pro teve um aumento de $100, começou agora nos 1099, que antes estava nos 999, está nos $1099 agora, com 256 GB de armazenamento na versão base, ou seja, já nem há a versão de 128 GB, neste aqui já só há a versão base mínima de 256. Depois temos também o iPhone 17 Pro Max, que manteve o preço inicial de $1.199, mas inclui um novo modelo topo de gama
com 2 terabytes de armazenamento. Ou seja, neste momento há acho que é mesmo o iPhone em esteroides, é o Pro Max com 2 teras, ou seja, é o top da linha mesmo da Apple neste momento. Depois, para além dos iPhones, foi lançado também os AirPods Pro 3, que oferecem melhor qualidade de som e melhor qualidade de cancelamento de ruído. Tem uma nova funcionalidade de tradução de conversa em tempo real e custa os $249 que já custava no modelo anterior. Ou seja, aqui parece-me que houve algum tipo de evolução. Acho que esta funcionalidade de tradução de conversas em tempo real pode ser realmente algo muito interessante de explorar no futuro. Aqui vi alguma coisa de inovação. Depois também foram lançados 3 novos modelos do Apple Watch do Series 11, ou seja, da série 11, aliás, que foram lançados, incluindo atualizações do SE e também do Ultra, com preços inalterados, ou seja, aqui não houve aumento de preços. Uma nova funcionalidade de saúde utiliza a aprendizagem automática para detectar riscos de hipertensão arterial. Isto foi algo que eles destacaram muito quando estavam a fazer o anúncio do relógio. Eles querem muito melhorar a parte da saúde através do relógio. E acho que isto aqui pode ser uma funcionalidade muito interessante, se for bem explorada também no futuro. E por fim, temos o iOS 26 que estará disponível com uma atualização gratuita de software na segunda-feira, dia 15 de setembro. Ou seja, houve também a atualização do iOS. Agora, sinceramente, o que é que aconteceu depois do lançamento? É algo que acontece com regularidade, é verdade, mas houve uma queda das ações. O que é que aconteceu aqui que eu acho que possa ter sido a razão disso? Primeiro, atualizações que são incrementais, ou seja, os novos iPhones, incluindo o iPhone 17 e o iPhone Air, foram vistos como melhorias muito pequenas. Okay? Foram vistos como sem grandes inovações, sem inovações que sejam disruptivas, algo muito novo, muito diferente, especialmente a inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que a Apple está muito, muito, muito atrás da sua concorrência. E eu estava mesmo à espera que a Apple lançasse grandes funcionalidades de inteligência artificial. Eles já estão a prometer inteligência artificial dentro de iPhones, de Macs, de iPads, de Apple Watch e tudo há muito tempo e não vemos nada de novo. E isso realmente deixa-me um pouco preocupado, porque realmente a empresa não está a conseguir aproveitar o boom da inteligência artificial. Muito pelo contrário, sinto que ela está a ser completamente afetada por isto, e nós também já vamos acompanhar um bocadinho o preço da ação e vamos ver um bocadinho a empresa, mas realmente enquanto a Apple não lançar nada de novo em termos de inteligência artificial, as ações vão continuar assim. A faturação vai continuar assim, ou seja, estagnada, e nada entusiasma as pessoas para trocarem, por exemplo, de um 16 para um 17, ou trocarem de um 15 para um 17. E eu, pelo menos, eu comecei no 6, passei para o 11 e agora tenho o 15. E não vejo razão nenhuma para mudar do 15 para o 16 ou do 15 para o 17. Não vejo grandes mudanças. Eu tive grandes mudanças nos meus produtos, na minha experiência como utilizador, aliás, porque eu passar do 6 para o 11 é uma diferença muito grande e do 11 para o 15 é uma diferença ainda maior. Agora, pequenas mudanças do 15 para o 16 e do 16 para o 17, acho que não vale a pena comprar ou fazer a troca do dispositivo. Enquanto isso não valer a pena, obviamente que as vendas da Apple vão estar estagnadas. Depois, a pressão nas margens de lucro, apesar dos preços estáveis ou com ligeiros aumentos, como o iPhone 17 Pro, que aumentou 100 euros, mas teve mais armazenamento, a eliminação de opções com menor armazenamento e potenciais tarifas sobre as importações da China, devido à política da administração Trump, levaram a preocupações com os lucros. Ou seja, aqui é muito importante ter em conta que estamos num ecossistema de tarifas e a Apple não passa ao lado disso. A Apple continua a ter uma grande influência, aliás, a China tem uma grande influência na Apple, e então, como nós sabemos, Trump e a China estão em negociações e há aqui possíveis tarifas em cima da mesa e a Apple não vai fugir a isso porque a sua produção é praticamente toda lá. Por isso é que Trump já fez vários comunicados e já falou várias vezes de que está a tentar que as empresas produzam na América para que não sofram estas tarifas, mas é incrivelmente difícil de o fazer por razões óbvias, em termos de mão de obra, em termos de preços, em termos de margens.
é difícil. E então aqui acho que vai haver pressão nos lucros, mesmo aumentando os 100 dólares, acho que seria interessante ter opções com menor armazenamento para reduzir o preço médio de cada iPhone, para então aumentar assim um pouco as vendas ou captar pessoas que sejam um bocadinho mais sensíveis a certas especificações. Ahm, Depois aqui também, expectativas não cumpridas de inteligência artificial, que foi o que eu falei há bocado, ou seja, as funcionalidades anunciadas, como a tradução em tempo real nos AirPods Pro 3 e monitorar a pressão arterial no Apple Watch foram positivas, mas a falta de avanços em inteligência artificial, comparando com a concorrente como a Samsung, gerou muitas críticas, porque, é assim, se há empresa que tem caixa livre para poder pegar e investir nos melhores profissionais do mundo, nas melhores equipas do mundo, em dedicar milhões e milhões de dólares para realmente criar algo inovador, é a Apple. E neste momento nota-se aqui que o dinheiro não compra tudo. E realmente é o que está a acontecer com a Apple. A Apple tem muito dinheiro, mas não está a conseguir ganhar as grandes batalhas face à sua concorrência. Por isso, este é um caso perfeito de que nem sempre ter o dinheiro soluciona os problemas. Depois também é importante termos aqui noção de que, ok, a empresa desceu, mas também é importante ter aqui um bocado de contexto do mercado, ou seja, as ações da Apple já caíram 4% este ano, num mercado de smartphones com vendas em desaceleração, isso é verdade, ou seja, as vendas de smartphones estão a desacelerar e a Apple depende imenso das vendas do iPhone, que é o seu smartphone. O evento não superou as elevadas expectativas, levando a uma queda de cerca de 1,5% nas ações para mais ou menos 234 dólares, o equivalente a uma perda de mais de 112 mil milhões de dólares em valor de mercado. Ou seja, já é comum que isso aconteça, atenção, normalmente, mesmo que o evento seja bom, às vezes acontece que as ações deixem após o anúncio, por isso não é algo realmente que nunca tenha acontecido. Agora, se nós formos olhar especificamente para a empresa, o que nós vemos aqui é uma empresa completamente estagnada. Ou seja, o que é que temos aqui? Se nós formos a ver a faturação da empresa, analisando aqui a faturação, nós vemos que ela está estagnada, basicamente, vamos fazer aqui por trimestre, que é mais fácil. Ou seja, se nós formos buscar aqui a faturação por trimestre, nós vemos que nos últimos 10 anos a empresa está praticamente estagnada desde 2022. Desde 2022, ou seja, há 3 anos que ela não inova nada em termos de faturação, ou seja, não inova nada em termos de produtos que justificam um aumento de faturação. E isto é que realmente me preocupa, porque é uma empresa que, por exemplo, em média nos últimos 2 anos, anualmente, ela cresceu 3%, nos últimos 5, 8%, ou seja, às vezes nem a inflação ela bate. E uma empresa que nem a inflação bate é preocupante, e principalmente uma empresa desta escala. O próprio fluxo de caixa da empresa, se nós formos a ver aqui, o fluxo de caixa, vamos tentar ver aqui, não sei porque é que ele não está a aparecer, mas vamos tentar ver aqui a faturação. Vamos tentar ver aqui, por exemplo, a faturação do iPhone, que é a principal venda da Apple, está completamente estagnada desde 2021 também. E lá está, há aqui uma ligação perfeita entre as vendas do iPhone e a faturação da empresa, porque basicamente ela está estagnada desde o início de 2022, final de 2021, que é exatamente a mesma coisa que aconteceu com a faturação, ou seja, que está completamente estagnada desde o final de 2021 e início de 2022. E aqui se nota o quanto a empresa é dependente do iPhone. Por acaso, um dos setores que eu até estou mais entusiasmado em termos da Apple é mesmo esta parte dos serviços. Ou seja, a empresa está a crescer os seus serviços a uma escala assustadora. Ela está a crescer todos os anos sem falha desde 2019, final de 2019. E acho que realmente os serviços é uma das coisas que vai realmente safar um bocado a Apple, porque tudo o resto não está a correr propriamente bem. Agora, vamos então continuar para as próximas notícias. E o que é que temos aqui como próxima notícia? Temos então a Oracle. A Oracle, para quem não sabe, é uma empresa. Ela também está ligada a muita coisa, na realidade. Está ligada a vários setores diferentes, mas houve um setor aqui em particular que fez com que as ações subissem 40%, praticamente. Entre 30% a 39% desde que saiu os resultados. E
Eu já vou falar já vou dizer qual é o setor, mas em primeiro vamos então analisar os resultados. Então, em termos de receitas totais da empresa, foi 14,9 mil milhões de dólares, que foi mais 12% face ao ano anterior, ou seja, que é uma subida considerável, mas mesmo assim foi abaixo das expectativas dos analistas em menos 117 milhões de dólares. Ou seja, apesar de ter subido 12%, os analistas esperavam mais. E aqui já temos um ponto negativo. Mas as receitas da cloud subiram quase 30%. E foi aqui que fez com que a ação subisse tanto. Então, ela teve de receita 7,2 mil milhões de dólares, em que em termos de infraestrutura foram 3,3 mil milhões, ou seja, infraestrutura de cloud, e depois em termos de aplicações foi 3,8 mil milhões. Em infraestrutura eles subiram mais 55%, que é enorme, e subiram também 11% nas aplicações. Em termos de lucro por ação, foi cerca de 1,01 dólares de non-GAAP, que foi menos 2% do que deveria ter sido. E depois 1,47 dólares, que foi mais 6% do que seria esperado, ligeiramente abaixo do esperado de 1,48. Ou seja, faturação foi abaixo do esperado, em termos de receitas gerais, e depois o lucro por ação também. Então, mas como é que a empresa se teve receitas abaixo do esperado e lucro por ação abaixo do esperado, como é que a ação subiu tanto? Por causa das chamadas obrigações de desempenho remanescente. O que é este grande termo? É muito simples, são promessas de bens ou serviços que ainda não foram entregues. E o que é que eu quero dizer com isto? Só em obrigações de desempenho remanescentes, eles têm 455 mil milhões de dólares, o que foi um aumento de 359% face ao ano anterior. E o que é que isto quer dizer? Que significa que eles já assinaram contratos no valor de 455 mil milhões que irão entregar futuramente aos clientes. São contratos já assinados, o que sinaliza que há uma forte pipeline de receitas futuras. Ou seja, há muitas receitas que já estão a ser projetadas para o futuro e daí é que veio o tal crescimento de quase 40% nas ações. Porque as pessoas veem, os investidores veem que há uma grande demanda futura pela empresa. Depois, obviamente, temos aqui previsão de crescimento de receitas da cloud para 18 mil milhões este ano e crescendo para 144 mil milhões até 2030. Ou seja, estamos a falar de 455 bilhões de dólares de contratos já assinados que vão ser entregues no futuro. E as receitas atuais da cloud são 18 bilhões e até 2030 está previsto 144 bilhões de dólares. A reação do mercado foi fazerem subir as ações entre 30% a 39%, adicionando mais 100 mil milhões ao valor de mercado, ou seja, 100 bilhões de um dia para o outro. Mas então, como é que é possível que eles tenham assinado tantos contratos num único trimestre? E aí vem então o acordo que eles fizeram com a OpenAI, ou seja, com a criadora do ChatGPT. Eles fecharam um acordo de 300 mil milhões de dólares, ou seja, 300 bilhões de dólares em estrutura de cloud computing, que será feito ao longo de 5 anos a partir de 2027. E então qual é o grande objetivo deste contrato e porque é que a OpenAI decidiu fazer este contrato? Porque eles pretendem fornecer infraestrutura para treinar e executar modelos de inteligência artificial da OpenAI e diversificando um pouco a Microsoft Azure, que é basicamente a cloud da Microsoft e que eles estão 100% dependentes praticamente da Microsoft, porque foi a Microsoft que iniciou, ou seja, que deu o primeiro investimento à OpenAI para ela ser o que ela é hoje. Então, elas estavam muito ligadas numa simbiose perfeita. Era como quase que a Microsoft fosse a empresa-mãe, por assim dizer, da OpenAI, apesar de serem duas empresas diferentes. Foram eles que colocaram todo o capital inicial para a OpenAI ser o que é hoje.
Então eles estavam muito dependentes da Microsoft Azure e eu vou falar um bocadinho disto e agora mais para a frente isto vai fazer sentido de porque é que eles querem distanciar também um pouco da Microsoft e escolheram a Oracle para fazer um dos maiores contratos de sempre deste setor, que são 300 bilhões de dólares para 5 anos. Então, neste caso, o impacto na Oracle representa grande parte das novas RPOs, ou seja, dos novos contratos futuros, que são 317 mil milhões, reforçando a posição no mercado de cloud para AI. Ou seja, se nós formos a ver, os contratos que ela fez foram de 455 mil milhões, sendo que 317 mil milhões desses são só da OpenAI. Ou seja, quer queiramos, quer não, a Oracle, apesar de ter assinado contratos gigantescos, ela depende imenso do contrato da OpenAI. E isto também preocupa um pouco, porque uma empresa depende tanto de uma empresa só, isso acaba por ser sempre um bocado arriscado. E isto também tem alguns desafios. Quais são os desafios? É que a OpenAI precisa de receitas massivas, cerca de 60 bilhões de dólares por ano, para cumprir este contrato, o que acaba por ser um bocado incerto. E depois, a Oracle enfrenta também dificuldades para construir data centers a tempo devido aos custos elevados e também ao endividamento que isso vai trazer. Ou seja, apesar deste contrato ter dado muito que falar durante esta semana, isto pode ser difícil para a OpenAI pagar o contrato que eles próprios estabeleceram e pode ser difícil para a Oracle cumprir o contrato que eles também estabeleceram em termos de infraestrutura. Por isso não sabemos se a OpenAI vai conseguir pagar, nem sabemos se a Oracle vai conseguir entregar a infraestrutura que prometeu. Por isso, sinceramente, houve aqui muita surpresa por parte do Wall Street quando foi divulgado todos estes números, mas ao mesmo tempo também fica um pouco ceticista de que se isto vai ser viável ou não. Porque tanto de uma parte como de outra, não sabemos até que ponto é que isto realmente vai ser viável. Depois, em termos de pontos-chave estratégicos desta empresa, da Oracle, ela beneficia do boom da inteligência artificial, porque ela já tem parcerias estratégicas com a Amazon, com a Google, com a Microsoft e planeia também lançar a Oracle AI Database em outubro de 2025. A Oracle é muito forte em data, ou seja, em dados, e eles vão criar então este AI Database que pode ser realmente muito interessante e mais uma fonte de rendimento associada à inteligência artificial. O acordo com a OpenAI é ambicioso, mas há riscos de cancelamento deste contrato e preocupações com uma possível bolha de inteligência artificial. Já há vários analistas que acham que todos estes mega contratos de inteligência artificial estão a criar uma bolha gigante que só está a ser mantida em grande parte por dinheiro estrangeiro, nomeadamente dinheiro árabe. Ou seja, eles estão a investir muito também nestas plataformas e não se sabe até que ponto é que isto não está a criar uma bolha artificial que mais cedo ou mais tarde vai rebentar e que vai fazer com que este tipo de empresas deixem facilmente de um dia para o outro 30%, 40%, 50%, porque grande parte da sua faturação está a depender deste tipo de contratos e deste tipo de setor. A empresa mantém o otimismo, mas enfrenta incertezas económicas e concorrência gigante com a AWS e a Azure. E há uns tempos vi uma entrevista do CEO da Oracle que diz que basicamente quando eles começaram a cloud foi simplesmente apenas e só para combater a AWS da Amazon. O grande objetivo que eles tinham era simplesmente dominar a AWS, que sempre foi a principal cloud, mas agora a Azure da Microsoft, que foi lançada depois da AWS, bastante depois, já está a crescer incrivelmente rápido. Por isso agora temos mais um player dentro da cloud, que é a Oracle, por isso isto está a começar a ficar bastante interessante. Agora, temos mais uma notícia, lá está, esta aqui, que é o contrato da OpenAI com a Oracle. E temos então mais uma notícia que me deixa entusiasmado como investidor, que é finalmente o lançamento da Zoox em Las Vegas. Ou seja, isto já era um lançamento esperado, porque neste momento, em termos de robotáxis, só a Waymo da Google é que está a dar cartas largas mesmo. Já está a fazer muitas viagens pagas, viagens à escala, as coisas têm corrido bastante bem.
A Tesla não consegue acompanhar, a Uber não consegue acompanhar neste momento, só a Amazon é que haveria esperança de que ela conseguisse acompanhar, e então eles lançaram o Zoox. E então, a Zoox o que é? A Zoox foi uma empresa que foi comprada pela Amazon por 1,3 bilhões de dólares em 2020 e entrou oficialmente no mercado de robotáxis dos Estados Unidos. O serviço foi lançado em Las Vegas, agora esta semana, com o objetivo de competir com a Waymo de Alphabet, que domina o setor por completo. Então, o que é que nós entendemos daqui? Primeiro, o lançamento e a disponibilidade deste serviço. O lançamento inicial foi na famosa Las Vegas Strip, ou seja, na principal avenida de Las Vegas, onde há todos os casinos, com viagens gratuitas a partir de locais selecionados. A Zoox planeia expandir o serviço em breve e futuramente começar a cobrar pelas viagens. Ou seja, eles ainda estão num modo de... Já fizeram todos aqueles testes preliminares, mas neste momento ainda não estão a cobrar pelo serviço, estão a reunir dados, estão a reunir várias informações que lhes vão ajudar a implementar o serviço em escala e também, neste caso, a poderem cobrar por esse serviço. O que é mais interessante, que eu acho muita piada, é o design. Eu até deixei aqui um vídeo para que vocês possam... Para quem está a ver no YouTube vai conseguir ver o vídeo. Mas só para verem como é que é o carro, eu já o vou descrever. Mas basicamente o carro é... ao contrário dos seus concorrentes, não é um carro adaptado, ou seja, não é um carro em que foi simplesmente colocado um carro normal, por exemplo, como é na Waymo, que tem um Jaguar, e que depois foi adaptado para, neste caso, o serviço da Waymo. Não, este carro foi criado de raiz. Ele foi construído de raiz, sem volante, sem pedais, e tem um formato retangular que o cofundador, que é Levinson, prefere chamar de veículo ou de Zoox só. Como veem aqui, ele parece um mini robozinho, e ele pode transportar até 4 pessoas, com 2 assentos virados um para o outro, e tem janelas que vão do chão até ao teto. Uma coisa muito interessante é que o carro é bidirecional. O que é que isto quer dizer? Ele permite que o veículo ande para a frente ou para trás sem ter que fazer uma inversão de marcha. E uma única carga deste dispositivo dá para 16 horas. Eu acho super interessante o facto de eles terem feito isto de raiz, e acho que adaptaram o serviço inteiramente ao veículo, criarem algo completamente novo, e é super interessante ele poder andar de trás para a frente sem que para isso tenha que fazer então uma inversão de marcha. Agora, em termos de concorrência e planos futuros, a concorrência, que é a Waymo, está na liderança do mercado, tendo superado já as 10 milhões de viagens pagas, com o serviço em 5 cidades já dos Estados Unidos. A Tesla também está a testar o seu serviço de táxis robôs, mas com apenas ainda supervisão humana, ou seja, ainda não é self-driving. E qual é o plano de expansão da Zoox? Depois de Las Vegas, a Zoox planeia lançar o programa em São Francisco, e as próximas cidades na lista são Austin e também Miami, onde a empresa já está a testar os seus veículos. Por isso já há um bom plano de expansão da empresa, e isso também é interessante porque eu pessoalmente acabo por estar exposto a esta guerra de robôs, de robotáxis, porque sou acionista das duas empresas, e então é sempre interessante ver concorrência, porque assim as empresas vão sempre esmerar mais para fazer isso. Depois, em termos de segurança, que é uma das coisas mais importantes deste tipo de serviço, a Zoox, assim como outras concorrentes, teve alguns contratempos já, incluindo colisões menores. A empresa afirma que a sua meta não é ser perfeita, mas sim ser significativamente mais segura do que um ser humano a conduzir. A Zoox faz atualizações e correções de software quando necessário, como demonstram as recalls já feitas, ou seja, existe obviamente uma questão muito de segurança neste tipo de serviços, porque isto é tudo muito bonito quando tudo funciona bem, mas se por alguma razão alguma pessoa tiver algum tipo de ferimento ou tiver algum tipo de lesão por usar o serviço, isto vai ser muito mal visto pelos investidores, vai ser mal visto o serviço, e as pessoas vão ter medo de andar nestes serviços, e todo este CAPEX, ou seja, todo este investimento gigantesco que as empresas estão a fazer, vai por água abaixo. Então aqui, apesar de já ter havido colisões menores, porque isso também já aconteceu com a Waymo, já aconteceu com a Tesla, mesmo o self-driving normal da Tesla aconteceu já algumas vezes, já tiveram vários casos disso.
Mas pronto, fizeram recalls, ou seja, trouxeram novamente os veículos para testar, para ver o que é que aconteceu, e isso é interessante. Depois, em termos de produção destes veículos, a empresa abriu uma fábrica já na Califórnia. Atualmente só produz um veículo por dia, mas o objetivo é aumentar a produção para 10 mil táxi robôs por ano. Para ter uma ideia, a Waymo já tem 2 mil veículos na sua frota comercial, ou seja, por este ritmo, a Zoox só daqui a 2 mil dias é que terá a mesma frota que a Waymo tem neste momento. Por isso, ainda há muito caminho para fazer, ainda há muita coisa que a Zoox vai ter que melhorar, mas neste caso, só... e uma das coisas mais interessantes mesmo da parte da Google e tudo, é que só a Waymo é algo que, na minha opinião, vai valer mais do que a valuation que a empresa tem neste momento de todos os seus serviços, incluindo cloud, incluindo YouTube, incluindo subscrições, incluindo tudo. Eu acho que este setor tem o potencial de ser um setor mesmo muito grande e a Google já está muito à frente. Agora vamos ver o que é que a Amazon consegue fazer para competir diretamente com a Alphabet. Agora, vamos a uma próxima notícia, que é os resultados da Adobe. E porquê é que eu decidi selecionar a Adobe para falar um bocadinho sobre ela? Primeiro, a Adobe foi uma posição dentro do meu portfólio durante algum tempo e foi uma posição que eu sinto que é uma value trap. Ou seja, é uma posição em que é uma empresa em que, se nós olharmos, todos os números batem certo, mas o modelo de negócio não é assim tão interessante quanto parece, devido à concorrência gigante que este setor tem. Mas a verdade é que a Adobe mostrou bons resultados. Ou seja, a Adobe divulgou os resultados no seu trimestre, superando as estimativas dos analistas. O lucro por ação ajustado foi de 5,31 dólares, ultrapassando a previsão de 5,18, ou seja, houve aqui até algum avanço. As receitas totalizaram 5,99, quase 6 mil milhões, acima dos 5,91 mil milhões esperados. Este valor representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, houve aqui um aumento de 11%, o que é bastante interessante. Agora, para o quarto trimestre, a Adobe prevê um lucro por ação entre os 5,35 e os 5,40, ou seja, aqui está interessante, e isto vai superar as expectativas dos analistas, que era de cerca de 5,34. Ou seja, mesmo previsão futura de lucro por ação é superior à dos analistas, e isso, ou seja, a guidance, dá sempre um bocadinho de boost para a ação subir. Depois a empresa também espera receitas entre os 6,08 e os 6,13 mil milhões para o próximo trimestre, que é um bocado em linha com as previsões do que os analistas já estavam à espera. Por isso até aqui tudo bem, ou seja, top e bottom foi batido, ou seja, receitas e lucro por ação também, estimativas futuras também. Agora, o grande problema eu acho que é mesmo a inteligência artificial, o foco na inteligência artificial. A Adobe está a integrar a inteligência artificial nos seus produtos e o CEO já destacou que a receita anual recorrente, gerada só por produtos com inteligência artificial, já ultrapassou os 5 mil milhões de dólares. Mas, apesar dos bons resultados, as ações da Adobe caíram 21% no ano, um desempenho inferior ao dos concorrentes de tecnologia e ao índice Nasdaq. Agora, se nós formos olhar especificamente para a Adobe, e se nós formos ver aqui, especificamente a empresa, ela parece muito, muito boa. A verdade é essa. O que é que nós conseguimos ver aqui? Conseguimos ver um PE de 15, ou seja, estamos a pagar 15 vezes o lucro da empresa, mesmo o futuro para 2026 é abaixo dos 15, bastante interessante. Temos um fluxo de caixa livre em 6,5%, que é muito alto, muito alto. E mesmo que se ajustarmos a Stock-Based Compensation, temos 5,20, ou seja, a Stock-Based Compensation são ações que são dadas aos colaboradores que diluem as ações que já existem dos investidores. Ou seja, aqui nós vemos tudo muito perfeito. Por exemplo, uma faturação impecável, perfeitinha mesmo. O crescimento por cada um dos segmentos, seja ele Digital Media, cresceu 11%
no último ano, 11% em média por ano nos últimos 2 e 14% em média nos últimos 5%, 5 anos, desculpem, 15% ao ano em média. E mesmo os outros segmentos estão impecáveis, ou seja, sempre um crescimento perfeitinho, direitinho, faz todo sentido. Se formos a ver o que é mais importante, que é o fluxo de caixa, um boost enorme de fluxo de caixa. Se nós formos a ver os últimos 10 anos, no último ano cresceu 47%, o que é um boost enormíssimo. Nos últimos 2, 12% e nos últimos 5, 14% em média ao ano. Se formos a ver o lucro por o fluxo de caixa por ação, que é muito importante ver, é uma das métricas que eu mais gosto de ver, porque realmente indica em relação à diluição e em relação ao fluxo de caixa, se realmente nós estamos a ganhar mais dinheiro em fluxo de caixa por ação ou não. Porque o fluxo de caixa pode estar a subir, mas se a empresa estiver a emitir cada vez mais ações, o fluxo de caixa pode começar a descer, o fluxo de caixa por ação. E é aqui que nós realmente vemos se a empresa está a ter respeito pelos seus investidores e está a colocar os seus investidores em primeiro. De nada adianta termos um grande fluxo de caixa se o fluxo de caixa por ação for descendo devido à diluição. Como é que nós vemos diluição? Vemos através das shares outstanding. Ou seja, vemos aqui sempre, este é o único gráfico que nós queremos ver a descer, que é então as shares outstanding de o número de ações em circulação. Quanto menos ações existirem em circulação, mais valem as ações que nós já temos. O que acontece? Muitas das vezes as empresas começam a aumentar o número de ações e isso faz com que as nossas ações valham menos. E isso é diluição do investidor e é muito importante se ver isso. Agora, lá está. Aqui ela faz muito sentido, se mesmo que nós vamos ver a valuation, o price to earnings, ou seja, o PE, está o mais baixo de sempre, o que significa que a empresa está o mais barato de sempre, mas e se formos a ver ao contrário, o fluxo de caixa está o mais alto sempre, que é perfeito, ou seja, nós queremos pagar menos por um fluxo de caixa mais alto, ou seja, esta altura seria uma altura muito interessante, só que a questão é, e o futuro? A mim preocupa-me mais o modelo de negócio da empresa, porque hoje em dia nós temos imensas empresas que combatem diretamente, que estão a concorrer diretamente com a Adobe. Ou seja, sejam elas o Canva, simplesmente o Canva, Figma, ou seja, temos muitas outras empresas que estão a combater diretamente ChatGPT, outras empresas que estão a criar, empresas que conseguem gerar imagens do zero, sem que seja preciso um designer, sem que seja preciso absolutamente skills nenhumas de design, e a Adobe vive disso. A Adobe tem Photoshops, Illustrators e tudo isso, que são programas específicos para criadores de designs, gráficos e outro tipo de designs. Ou seja, eu preciso de ver uma mudança maior no modelo de negócio da empresa para conseguir entender se ela vai sobreviver ou não. Até agora os números fazem muito sentido, mas o preço da ação não engana. Sim, se nós formos a ver, no último ano a ação já desceu 33%, nos últimos 5 anos desceu 28% no total, e nos últimos 10, não, nos últimos 10 pronto, já subiu imenso, mas o mais importante nós vemos é, por exemplo, no último ano, ou desde o year to date, ou seja, desde do ano, como é que isto aconteceu? Já vamos em 20% de queda, o último ano já vamos em 33% de queda. É uma queda bastante acentuada, e realmente é importante entender o modelo de negócio e se vale a pena manter-nos investidos, se vale a pena entrar ou simplesmente sair devido ao custo de oportunidade. Agora, por último, temos um grande revés aqui na parceria entre a Microsoft e a OpenAI. O que é que isto quer dizer? A OpenAI e a Microsoft fizeram um novo acordo. E qual foi este acordo? Com base nas informações mais recentes, a OpenAI e a Microsoft assinaram um acordo preliminar para reestruturar a parceria entre as duas empresas. É importante notar que não se trata de a OpenAI deixar de ser uma entidade sem fins lucrativos, ou seja, uma non-profit, para se tornar uma empresa com fins lucrativos, ou seja, uma for-profit, no sentido tradicional. Em vez disso, a mudança é mais complexa e procura equilibrar a missão original da OpenAI, que é democratizar a inteligência artificial, dar acesso à inteligência artificial a todas as pessoas, porque sim, a OpenAI é uma associação
neste caso, é uma empresa sem fins lucrativos. Ou seja, o objetivo da OpenAI não é ganhar dinheiro. Essa, pelo menos, sempre foi a missão original da empresa. Mas agora eles estão a fazer uma migração, ou seja, estão a reestruturar a empresa para haver uma parte non-profit, que é a base da empresa, e uma base profit, para que eles possam então recolher investimento e expandir, que também já vou falar de porquê. Neste caso, então, em vez disso, a mudança é mais complexa e procura equilibrar a missão original da OpenAI com a necessidade de captar capital para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial cada vez mais sofisticados. Obviamente que manter a OpenAI e fazer com que ela seja uma non-profit é muito difícil, porque estamos a falar de um setor em que é necessário muito cloud computing, ou seja, daí o contrato gigante com a Oracle. Eles precisam de cloud para poder fazer novos modelos, precisam de infraestrutura de cloud, precisam de capacidade para os modelos, e isso tem custos. Ou seja, só aquele contrato são 300 mil milhões, e uma non-profit não consegue sustentar um contrato de 5 anos, 300 mil milhões sem faturar, sem ganhar dinheiro com isto. Então, basicamente, o que é que muda com este novo acordo? A estrutura da OpenAI ou seja, a OpenAI foi fundada em 2015 como uma organização sem fins lucrativos. E em 2019 foi criada uma subsidiária, ou seja, uma parte dentro da empresa com fins lucrativos para atrair investimento. O novo acordo reforça a organização sem fins lucrativos original, ou seja, a base da empresa, que continuará a ter o contrato final, o controle final sobre a nova estrutura, ou seja, quem controla a estrutura toda da OpenAI é a parte sem fins lucrativos. O braço com fins lucrativos será transformada numa chamada Public Benefit Corporation, uma PBC, que é um tipo de empresa que, para além de gerar lucro, deve também visar um impacto positivo na sociedade. Ou seja, uma sociedade sem fins lucrativos é para beneficiar a sociedade, certo? Ou seja, por isso é que eles não ganham dinheiro, é para retribuírem todo esse serviço à sociedade. Agora, como é que funciona esta participação acionária da non-profit? Qual é a grande mudança também aqui? A parte mais notável deste acordo é que a organização sem fins lucrativos da OpenAI vai receber uma participação em ações no valor de mais de 100 mil milhões, ou seja, 100 bilhões de dólares, na nova corporação com fins lucrativos. Ou seja, explicando isto em português, basicamente, sem fins lucrativos, pensei assim, há uma parte sem fins lucrativos e uma parte com fins lucrativos. A parte sem fins lucrativos vai receber 100 bilhões em ações da parte com fins lucrativos, ok? E vai continuar a deter o poder, ok? Vai poder continuar a financiar, então, todas as estratégias e toda a futura estratégia da OpenAI, que é criar novos modelos, sustentar novos modelos e continuar a fazer com que a inteligência artificial chegue a todo o planeta, mas para isso é preciso dinheiro, e então eles criaram a For Profit. Este valor é considerado um mínimo e pode aumentar no futuro. Esta participação massiva tornará a parte non-profit da empresa, ou seja, a parte sem fins lucrativos, uma das organizações filantrópicas mais bem capitalizadas do mundo. Ou seja, uma empresa, neste caso uma associação sem fins lucrativos que do nada recebe 100 mil milhões de dólares, ou seja, 100 bilhões de dólares em ações, é realmente uma das sociedades mais bem capitalizadas do mundo, isso é verdade. Agora, quais são os grandes objetivos desta reestruturação? Primeiro, a estabilidade e o crescimento, ou seja, a reestruturação foi desenhada para dar estabilidade à empresa e impulsionar o seu crescimento no futuro. Também, obviamente, o objetivo é captar capital, ou seja, a nova estrutura permitirá à OpenAI captar capital de forma mais convencional, expandir as suas parcerias de cloud e, eventualmente, preparar-se para uma futura oferta pública inicial, ou seja, um IPO, ou seja, entrar em bolsa. Pode ser um dos casos no futuro. E depois também é manter a sua missão, que apesar das mudanças, a OpenAI enfatiza que a sua missão original de garantir que a inteligência artificial beneficia toda a humanidade permanece no centro das suas operações. E a estrutura da PBC
ou seja, da estrutura que nós falamos agora para lucrar, e a supervisão da non-profit visam garantir que as decisões de segurança são sempre guiadas por esta missão. Ou seja, a estrutura PBC, ou seja, a estrutura para ganhar dinheiro, vai ser supervisionada pela estrutura que não ganha dinheiro, para que mesmo assim, com esse dinheiro, possa ser continuada a visão da empresa. Agora, uma coisa muito interessante de entender aqui é então como é que fica a ligação entre a OpenAI e a Microsoft, visto que elas estavam muito juntas, visto que a Microsoft investiu milhares de milhões de euros, de dólares, aliás, na OpenAI, e eles continuam a ser parceiros-chave, mas este acordo preliminar visa reduzir as tensões que existiam entre as duas empresas e abrir caminho para a próxima fase da parceria que tem vindo a ser negociada há meses. Ou seja, houve um investimento gigantesco da Microsoft na OpenAI e a OpenAI tornou-se uma das empresas mais relevantes nos últimos anos. Ou seja, foi um dos melhores investimentos de sempre. Obviamente que agora a OpenAI é tão grande que se quer livrar um pouco, ou pelo menos não estar tão associada à Microsoft para poder ser livre de fazer o que quiser, mas ao mesmo tempo a Microsoft quer aproveitar ao máximo o lanço do investimento porque a OpenAI é uma mina de dinheiro no futuro. Agora, aqui também é importante dar um bocadinho de contexto e das implicações deste acordo. Esta reestruturação surge no seguimento da necessidade de financiamento para desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, como tínhamos falado, e que requerem enormes quantidades de poder de computação, daí o acordo com a Oracle, e de recursos financeiros, daí eles criarem a For Profit. A OpenAI tem vindo a queimar bilhões de dólares nos últimos anos e espera continuar a fazê-lo até se tornar rentável. E está previsto que a empresa se torne rentável a partir de 2029. A mudança na estrutura da empresa já levantou preocupações e críticas e o cofundador Elon Musk, sim, porque para quem não sabe, o Musk foi o cofundador da OpenAI e esteve intrinsecamente ligado com o Sam Altman durante muito tempo. Agora já não são mega amigos, de vez em quando falam, outras vezes não falam, mas Elon Musk, por exemplo, moveu uma ação judicial contra a OpenAI, alegando que a empresa traiu a sua missão original de desenvolver a inteligência artificial para benefício da humanidade ao focar-se no lucro. Mas também era impossível manter uma empresa que estoura bilhões de dólares ao ano e não ganha nada. Ou seja, a assinatura que as pessoas pagam não é suficiente para este investimento inicial em estrutura, porque eles precisam, o investimento inicial é o mais difícil de tudo. Além disso, as autoridades dos estados como a Califórnia e o Delaware, onde a OpenAI está legalmente registada, estão a investigar a reestruturação para garantir que os ativos de caridade são protegidos e usados para os seus fins originais. Ou seja, se ela é uma empresa non-profit, este tipo de estados onde ela legalmente pode operar, eles querem manter a mesma função da empresa, porque provavelmente foi por isso que eles foram para lá e foi por isso que eles aceitaram que eles fossem para lá, por exemplo. Em resumo, a OpenAI não está simplesmente a tornar-se uma empresa com fins lucrativos, mas sim a evoluir para um modelo híbrido, ou seja, uma empresa que tanto tem uma componente non-profit como profit, com o objetivo de financiar a sua missão de forma sustentável, ao mesmo tempo que permite à empresa competir no mercado de inteligência artificial. Ou seja, basicamente estas foram as grandes notícias desta semana. Quero desde já agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem, todas as pessoas que viram, que seguiram, que acompanharam no YouTube ou no Spotify. Antes de mais também quero pedir-vos, como isto é um projeto que está a relançar-se outra vez, subscrevam se estão a ver no YouTube, deixem o like também e deixem uma forçazinha nos comentários. Se estão a ouvir no Spotify, sigam, deixem a vossa opinião nos comentários, deixem também a vossa avaliação aí no Spotify. E queria também só dar aqui um aviso, na próxima semana eu vou estar 3 dias fora aqui do estúdio, por isso é provável que não haja episódio na próxima semana. Eu vou tentar, no máximo dos máximos, que saia depois de domingo, ou seja, entre ali segunda, terça, quarta-feira. Eu vou tentar, não posso garantir, mas em princípio não vai haver, infelizmente, podcast. Mas não pensem que eu fugi outra vez, eu não vou fugir. Eu estou a adorar voltar a fazer isto, estou a criar uma rotina para que isto seja possível de fazer, mas agora, como para quem não sabe, eu fui pai agora muito recentemente e uma escapadela com a mulher e com o pequenino dá muito jeito para podermos sair um bocadinho de casa e aproveitar um bocadinho esta fase incrível.
por isso vou estar um bocado desligado dos mercados e então, como são 3 dias, é muita coisa e dificilmente vai haver episódio. Mas se houver, será sempre depois de domingo, mas eu não quero prometer nada, está bem? Não vos quero falhar com a promessa. Mas, para além disso, espero que tenham gostado deste episódio e vemo-nos então no próximo. Um grande abraço e bons investimentos.